Ninhos de pássaros são muito mais diversos e incríveis do que muitas pessoas imaginam. Quando eu digo ninho de pássaros, vocês provavelmente imaginam um pequeno e arredondado arranjo de gravetos. Mas, mesmo assim, eles são muito diversos e tem aqueles que são incríveis demais e são feitos por verdadeiros pássaros arquitetos. Então galera, vocês vão conferir agora os ninhos de pássaros mais incríveis do mundo. Eu sou o Giovanni e sejam todos bem-vindos aqui no canal Natureza Incrível. Tecelões sociais. São passarinhos pequenos e marrons que habitam no sul do continente africano. Essas aves constroem ninhos coloniais incríveis. Tecelões são chamados assim por causa de seus ninhos icônicos, mas os ninhos dessa espécie estão em outro nível. Eles são enormes, com milhares de gravetos, maiores do que qualquer outro tipo de ninho. As várias câmaras existentes suportam centenas de tecelões, além de serem usadas por várias outras espécies de pássaros e até mesmo cobras e lagartos. Às vezes, os tecelões constroem seus ninhos em postes de energia. Esses ninhos são ainda mais bizarros e podem causar curtos-circuitos. Outra curiosidade é que alguns ninhos de tecelões sociáveis são habitados há mais de um século. Tecelão baia. São aves conhecidas pelos ninhos elaborados que constroem. O ninho dos tecelões baia parece um balão invertido com uma entrada tubular embaixo. São habilmente entrelaçados com longas tiras extraídas de folhas de palmeira, gramíneas e outras plantas. Cada tira pode ter entre 20 e 60 centímetros de comprimento. Além da aparência, há alguns fatos que tornam mais interessantes esses ninhos. Por exemplo, quem os constrói é o macho da espécie. Depois ele exibirá o seu trabalho para uma fêmea. A fêmea inspecionará o ninho e, se aprovar o design e localização, ela acasalará com ele. Essas aves costumam nidificar em árvores espinhosas ou em palmeiras. E também, muitas vezes, o ninho é feito perto de água ou mesmo pendurado sobre a água, onde os predadores não podem chegar facilmente. Pássaro jardineiro. Esta ave é nativa das montanhas da península de Vogelkop, na Indonésia. Também chamado de pássaro caramancheiro, é um dos melhores construtores e decoradores da floresta. A estrutura do caramanchão tem cerca de 1 metro de altura. A entrada é limpa e deixada livre para que o pássaro a decore com folhas e flores coloridas, frutas, musgos, besouros brilhantes e até embalagens deixadas pelas pessoas na floresta. O jardineiro troca tudo o que estraga e organiza de forma a causar uma boa impressão. As fêmeas visitam os caramanchões e, se elas gostarem dos tesouros em exposição, vão escolher acasalar com os machos mais criativos. João de Barro. Esta ave famosa no Brasil constrói seu ninho em galhos de árvores, muretas, postes ou outra superfície rígida. Essas casas têm a forma de cúpula, com um buraco em um dos lados. Seu peso pode atingir de 3 a 5 quilos. O ninho do João de Barro é feito pelo casal, usando uma mistura de barro com palha que eles carregam do chão para o local do ninho em até centenas de viagens. O ninho de um casal de João de Barro pode ficar pronto em até 2 semanas. Uma engenhosidade do ninho é a divisão em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e musgos, serve para a postura de ovos e a acomodação dos filhotes, que ficam a salvo de predadores. Beija-flor. É uma das aves mais versáteis da natureza. É capaz de desacelerar o próprio metabolismo para poupar energia ou de ficar imóvel no ar como se fosse um helicóptero. A construção do seu ninho é uma verdadeira obra de engenharia. A área construída é circular, com um raio de 3 ou 4 centímetros, poucas vezes alcança 10 centímetros quadrados. E a construção é tão frágil quanto poderia ser. É amarrada com fios de teia de aranha coletados com paciência nos jardins ou nas matas e colados com saliva sobre materiais leves. Também utilizam chumaços de paína, fiapos de musgos e líquens e lascas tiradas da raiz ou da casca de diversas plantas. Em média, a construção de um ninho dura de 5 a 10 dias e é responsabilidade exclusiva da fêmea. Montezuma oropêndula.
É um pássaro encontrado no México, Panamá e Costa Rica. Além de ser uma bela ave, seus ninhos são pequenos e feitos principalmente de grama. Eles normalmente vivem em colônias de aproximadamente 30 aves, sendo que o macho é sempre dominante. Guache é uma espécie de ave também conhecida como japira. Pode ser encontrada em vários países da América do Sul, inclusive no Brasil. Possuem o curioso hábito de nidificar em colônias, construindo belíssimos ninhos em formato de bolsa que ficam pendentes dos galhos das árvores. Esse espetáculo dos ninhos balançando ao vento em árvores altaneiras da mata é um dos mais belos das florestas sul-americanas. Ninho do João Graveto. Também chamado de João de Pau, esta ave constrói ninhos enormes com gravetos. Os gravetos são relativamente grandes para o tamanho do passarinho. O casal atua em parceria na construção da casa, que será utilizada durante todo o ano pelos dois e pela ninhada como local de abrigo. Ao terminar o primeiro ninho, o casal continua colocando material e construindo outros em sequência. Com isso, o galho de apoio começa a pender e a ficar coberto de material, destacando-se na paisagem. Andorinhões. O andorinhão de ninho comestível constrói seus ninhos usando sua própria saliva branca e transparente. Eles são construídos em penhascos e são feitos apenas do cuspe solidificado da mãe. A saliva é usada para fazer um prato tradicional chinês, chamado de sopa de ninhos de andorinha. Falcão gerifalte. O ninho dessa ave é muito insano. Sendo a maior espécie de falcão, essa ave de rapina polar não constrói um ninho a partir de gravetos. Para isso, esses falcões raspam a face rochosa do penhasco. Foi determinado via datação por carbono que há um ninho de falcão gerifalte na Groenlândia com 2.500 anos. Coruja buraqueira. A coruja buraqueira recebe este nome por serem acostumadas a cavar túneis de até 3 metros de comprimento e forrar o fundo com capim seco. O casal se reveza para cavar usando os pés e o bico. No interior desses túneis, a parte onde fica o ninho apresenta de 30 a 60 centímetros de comprimento na horizontal e é toda forrada com capim ou grama seca. E normalmente as fêmeas botam de 6 a 12 ovos. Um fato curioso é que ao redor da entrada as corujas acumulam estrume e se alimentam dos insetos atraídos pelo cheiro. E aí galera, diz aí, qual dos ninhos fabricados por esses arquitetos da natureza vocês acharam mais incríveis de todos? Compartilhe este vídeo também em suas redes sociais para ajudar na divulgação do conteúdo. Valeu galera aqui do canal Natureza Incrível e até o próximo vídeo.